Quem for diabético, saia do grupo, porque o docinho aqui chegou, viu? Olha aí, gente, quem vem chegando é ele, tio Igor, de volta dessas férias loucas e... que mais, pô? Férias, né? Férias descansáveis. E aí, estamos aqui de volta, eu, Igor Albuquerque, o professor de português de vocês, e Bobson Franco, nosso companheiro de aventura todinho, né? Nha. E hoje vamos já. Eu tio Igor, essa semana vai ser mais boa, né? Mais negócio. Que nada, meu amigo. A gente já vem agora com conteúdo. Gostou? O botão que eu aperto aqui, ó. Eu aperto e conteúdo. Mentira. Ele nem sabe que é mentira. Vamos lá, gente, ó. Hoje a gente vai falar de numeral, certo? Jovens, é isso aí, a gente vai falar de numeral. A gente vai falar de numeral. Mas antes, deixa eu colocar esse áudio de novo que eu achei tão legal. Quem for diabético, saia do grupo, porque o docinho aqui chegou, viu? Vamos lá, gente, vamos começar essa belezura que é a aulinha de português. Não, mano. Quem for diabético, pelo amor saia de do Deus, grupo, porque de novo, o docinho não. aqui chegou, viu? Pronto, foi. Meu Deus. Ó, o que é numeral? O que é numeral, Bobson? Bob não sabe. Ó, numeral é a classe de palavra invariável encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Então, gente, o numeral ele vai indicar o quê? Ele vai indicar a quantidade ou o lugar de algo numa sequência. Aí você diz, tio Igor, mas é só isso? Mas é só isso aí, numeral é isso aí. Numeral pra tu entender o que é numeral é isso aí. Tanto é que embaixo ainda temos um resumo do resumo. Em outros termos, numeral é a palavra que indica em termos numéricos o número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, se eu tenho 5 patinhos que foram passear além da montanha na beira do mar, quando a mamãe gritou quá, 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 e apenas 4 patinhos voltaram de lá, eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade de patinhos, não tenho não, Bob? Agora, se eu tenho 4 patinhos que foram passear além das montanhas na beira do mar, e se a mamãe gritou quá, 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 e apenas 3 patinhos voltaram de lá, eu tenho aí o quê? Eu tenho de novo quantidade, né? Mas se o primeiro patinho voltou, né? O primeiro patinho ficou lá na praia curtindo, né? Ouvindo reguezinho, né? Banho molhando os pés, né? Aí o segundo patinho, o que foi que esse segundo patinho fez? Dançando, o patinho ficou lá dançando. Dança do patinho, né? Esse patinho, você percebe aí que a gente tem aí uma sequência, né? A sequência do primeiro pato, aí depois desse pato vem outro pato. A gente não tem aí a quantidade de patos. A gente tem aí uma sequência. Primeiro pato, segundo pato. Eu acho que eu falei tantas vezes a palavra pato que ela tá perdendo sentido para mim. Pato. Olha. Então o numeral vai indicar isso. Ele vai indicar ou a quantidade, 5 patinhos, ou ele vai indicar uma ordem. O primeiro patinho, o segundo patinho. Né? O primeiro patinho é o que ficou molhando os pés, ouvindo o reggae, e o segundo patinho ficou dançando a dança do patinho. Certo? Classificação dos numerais. Como a gente classifica. Ai, gente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui bem dando as respostas. Isso aqui, gente, ó. Au! É o que vai cair na prova, tá? Eu vou perguntar isto aqui. Então, fica atento, fica ligado, tá ligado? Fica ligado. Gostou aí? Eu acho que eu sei ser ameaçador também. Fica ligado. Vamos lá, classificações numerais, como a gente pode classificar eles, tá? A partir de agora, essas partes aqui, todas vão cair na prova, tá? Então, elas vão estar assim, desse jeitinho. E aí, isso é importante, isso é o que vai cair na prova, tá? Os numerais cardinais são a forma básica dos números, tá? 1, 2, 3, 4, 5.
tá? Então é o número normal, do jeito que tu fala, as quais adjetivam uma quantidade. Quem lembra o que é adjetivo? Tio Bob, sabe o que é adjetivo? Não lembro. Adjetivo é a classe de palavras que dá qualidade ao substantivo, né? Se eu tenho violão desafinado, violão é substantivo? É um objeto. Desafinado é uma característica desse violão. Então, adjetivo é... Não, a característica é adjetivo. Desafinado está dando característica. Se eu digo macaco, ou mamaco, um mamaco loucão, mamaco loucão, qual é o adjetivo? Loucão. É um mamaco, Ó, então, os numerais, tá? Os numerais cardinais, eles adjetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero. Por exemplo, lembra que variar em gênero, tá? É masculino ou feminino. Então, pode ser uma, dois, duas, tá? Alguns dos grupos da centena, 200, 200, 300. Então, os numerais cardinais, eles têm uma função de adjetivar, tá bom? E alguns deles vão variar em gênero. Lembra que isso é importante você saber, jovenzinho. Yeah, yeah! Ixi, foi isso. Yeah, yeah, yeah. É porque, gente, ó, primeiro dia de aula, a voz do tio Igor já volta assim, né? Vão vir umas 3, 4 aulas virtual que eu vou ficar assim, meio com a voz... meio que dinossauro nascendo, sabe? Eu acho que essa história é só que você vai entender quem assistiu o Parque de Dinossauro. Enfim. Não Jurassic World do Chris Pratt, que é bonitinho, os dinossauros lá, é tudo de computador. Bom, é o antigo, que era o... Certeza. É coisa assim. Vamos lá. Além disso, alguns números cardinais. Lembrando que os cardinais são esse que é o jeitinho que a gente fala normal, né? 1, 2, 3, 4. Variam em número. Tipo, milhão pode virar o quê? Milhões. Um milho grande e um bocado de milho grande. Bilhão, bilhões. Trilhão, trilhões. E assim por diante, tá bom? Olha que besta. Que pessoa besta. Vamos lá. Os ordinais. Ordinal. Vamos lá. Os ordinais, eles indicam a ordem de uma sequência. Ou seja, representa a ordem de sucessão em uma série, seja de seres, coisas ou objetos. Então, gente, imagine uma fila, né? E aí, quem está na posição 1 é o quê? Primeiro. Quem está na posição 2 é o quê? Segundo. Posição 3 é o quê? Terceiro. E assim por diante. O numeral ordinal é o que define uma ordem, tá? Chegou em 14º brasileiro, né? Aí a gente vê aí que ele chegou em quê? Na posição 14, tá bom? Então o ordinal vai indicar ordem. Importante destacar que alguns numerais ordinais, tá? Alguns numerais ordinais possuem valor de adjetivo. Lembrando o que é adjetivo? É o que dá característica ao substantivo, tá? Então alguns numerais ordinais têm assim o valor de um adjetivo. São palavras que variam em gênero, tá? E número. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceira, tá? Enfim. Lembre-se disso, jovem. Lembre-se disso. Os fracionários, os numerais fracionários, eles trabalham com o quê? Com fração, né? Se você não souber o que é fração, olha, eu vou chamar a tia Rayane. Tia Rayane vai olhar assim e vai dizer: ei, pivete, na limpeza, você sabe o que é fracionário. Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Tá? Ó, então os numerais fracionários são os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. É quando é dividido, gente. Sabe o gráfico da pizza, né? Que se eu comer 3/4 da pizza, quantos pedaços eu comi? 6, né? Porque a pizza tem 8, entendeu? 1/4, esse 1/4. 1/2, esse é meio ou metade, ou sobre 2, 1/2. 3/4, né? Esse 3/4 ou 3/4. Tá bom? De boaça, tipo
Bobson comeu comeu 1/8 da pizza. E aí, ele comeu muito? Não. Comeu quantos pedaços, Bob? É isso aí, Bob. 1/8, mas é um, tu comeu uma. Isso aí. A pessoa é da humanas mesmo, não sabe? 1/8. É isso. Vamos lá, gente. Olha aí, ó. Gente, presta atenção nas aulas de matemática. Multiplicativos. Como o próprio nome já diz, né? Relaciona um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Então, basicamente, Peraí, gente, eu preciso resolver aqui um negócio rapidinho. Au! Gente, era só uma foto de uma tartaruga dando um dedo. Sim, coisa feia, Bob. Ó, então, sempre que eu tiver dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né? Eu multiplicando, eu vou ter um numeral multiplicativo, tá? Os multiplicativos são numerais fracionados em gênero e número, tá? Quando atuam em função adjetiva. Do contrário, são invariáveis. Então, se ele tiver na função de adjetivo... Vai, mas... Se ele estiver na função de adjetivo, ele é flexionado. Se ele não estiver na função de adjetivo, ele não é flexionado, tá? Então, dessa forma, de acordo com a função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo, sendo classificado em numerais substantivos, né, caracterizados pelos numerais multiplicativos. Esses numerais podem substituir outro substantivo. O que é substantivo, Bob? Ele acabou de fazer aqui em linguagem de sinais que substantivo é a classe de palavra que nomeia as coisas, tá? Então, é a classe que nomeia as coisas. Então, tudo que tem nome é substantivo. Então, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando com que sentido? Como se fosse um substantivo. Lembrando que a gente tem ainda a certeza que é um substantivo, porque tem um artigo na frente, tá? Sempre que eu tiver um artigo na frente, a palavra após é um substantivo, tá? Então isso aqui ele não vai se flexionar. Já adjetivos são números cardinais que modificam o substantivo. Então, essa carne é de segunda. Segunda está dando característica o quê? Carne. Né? Então, eu posso sim flexionar. Né? Segundo ou segunda, entendeu? Easy! Então, se eu tiver substantivo, eu não posso flexionar. Se eu tiver adjetivo, eu posso flexionar. Tá bom? Olha, menino, não ficou parecendo um cara mau? Eu boto um topete nele assim. Boto outro olho. E vira o tio Rafael. Vamos lá! Exemplo de números multiplicativos com função substantiva, né? Os empresários se esforçaram o triplo para conseguir o prêmio. A gente tem aqui o que? Um artigo que dá a ideia de substantivo, tá? A vida é um cêntuplo magnífico de seres humanos que formam a caridade da humanidade. A gente tem artigo e sim, automaticamente vira um substantivo, tá? Já o exemplo de multiplicativo, a gente vai, ou função adjetiva, ele vai modificar um substantivo. Armando desempenhou um duplo papel. Ele não apresentou só um papel, ele apresentou um duplo, tá? Margarida teve que realizar uma dupla tarefa. Foi só uma tarefa? Não, foi uma dupla tarefa. Show? Suavinho. E agora, por último, mas não menos importante, 3 regrinhas básicas para a gente empregar numerais, tá? O uso dos artigos nos números fracionários é opcional, tá? Ó, fracionários é aquele que é 1/2, 1/4, tá? Então, se eu quando eu vou falar com
no uso dos artigos numerais fracionários é opcional, né? Eu posso falar ou 1/8 ou 2/4, entendeu? Mas é opcional, eu uso se eu quiser, eu acho até feio. Enquanto os numerais multiplicativos, né, geralmente vem precedido de artigo, por exemplo, o dobro e o triplo, tá? Quando indica dias do mês, né, utiliza os numerais cardinais. Lembrando que os numerais cardinais são aqueles que é a forma normal, né, que a gente fala no dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exceto na indicação do primeiro dia, que ninguém fala hoje é 1. Não, hoje é primeiro, né? Então, lembre-se disso. Mas isso aqui a gente já sabe normalmente. E quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o nono. Depois utiliza-se os cardinais, por exemplo, artigo 9º, artigo 10º, tá? Então, até o nono eu vou usar numeral ordinal, que é o da ordem. E depois eu vou usar o 10, tá? Os cardinais. Show? E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. É o que temos por hoje. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.